Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alô INSS. Mais um boletim informativo aqui para vocês. E olha só, trago novidades. Você é aposentado, pensionista, beneficiário aí da Previdência Social, fica ligado aqui comigo porque eu tenho novidades exclusivas aqui nessa tarde de hoje e você não pode perder. Principalmente em relação ao 14º salário, notícia quente aqui para vocês nessa tarde. Eu falei para vocês que nós estávamos sendo vistos, que o governo estava vendo, que os jornais estavam vendo a nossa luta e eu vou provar aqui agora para vocês nessa tarde de hoje. Então você não pode perder esse vídeo, tá? Fica comigo até o final para que você entenda tudo o que está acontecendo. E olha só, além de trazer sobre o 14º, eu vou trazer também para vocês aqui uma informação importantíssima, tá? Eu vou trazer uma outra informação, que é uma informação que foi causa de ganha para aposentados. Então, decisão judicial que pode beneficiar você. Eu vou trazer um direito também pouco conhecido, e se você é avó ou é avô, você é avó ou avô? Você tem netos? Comenta aí para mim. Você cuida de alguma criança que é dos seus filhos ou de um conhecido e que ficou sobre sua responsabilidade cuidar? Eu vou trazer uma informação aqui importantíssima para você em relação a isso, tá? Então, fica aqui comigo para você não perder nenhum detalhe, tudo bem? E olha só, pessoal, eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito aqui nesse canal a se inscrever. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio que é o Alô INSS. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil. Todos os dias tem boletim INSS atualizado aqui para vocês e é um grande prazer, é uma honra ter vocês aqui conosco diariamente acompanhando o boletim para ficar informado sobre os seus direitos. Muitas informações que eu trago aqui para vocês são informações que não estão nos holofotes da grande mídia, mas são informações que estão na lei, como eu sempre falo da Lei 108/35, que é a Lei do Renda Básica Universal, onde diz que todo brasileiro tem direito a uma renda mínima dada pelo governo, independente da classe socioeconômica. Não é seguida, porque a lei não foi regulamentada e a lei ficou esquecida porque foi aprovado desde 2004. Eu falei da tarifa social de energia elétrica, que é um desconto que vocês podem ter na conta de luz para até os primeiros 200 kW consumidos na conta de luz. Você é aposentado, pensionista, BPC, você beneficiário da Previdência, que tem uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e renda mensal per capita de até meio salário mínimo e está no cadastro único, tem direito dessa tarifa de forma automática. E tem muita gente que não é beneficiada porque não sabe. Trouxe sobre o desconto na conta de luz, a tarifa social da conta de luz, não, da água também. Trouxe para vocês o telefone popular, uma linha. Vocês precisam ligar muito no INSS. Às vezes você não tem dinheiro para ficar pondo crédito. Você consegue uma linha popular pelo Cade Único, que é super baratinho. E aí você pode fazer ligação fixa. Trouxe para vocês uma série de outros direitos. Uma série de outros benefícios que eu vivo falando. Salário família, que muita gente não conhece. Ah, mas é pouco, porque o salário família é R$60. Pô, mas é R$60. É uns R$60 que você não teria. E se é seu direito, você tem que ir atrás. Entendem? Então a gente está aqui trazendo informações, conhecimento para ajudar a agregar aí na sua renda, nas suas contas. Direito do superendividado. Sempre trago aqui, ainda mais aposentado, pensionista, sobre empréstimo consignado. Muita gente caindo em armadilha, golpe. Então a Alô INSS está aqui para te ajudar, para te orientar, para poder realmente trazer informação numa linguagem que você entenda, tudo bem? Então, um prazer enorme estar aqui mais uma tarde junto com vocês. Eu sou Ana Paula e você está ligado no Alô INSS, uma rede de apoio criada para o público idoso, pensionista, aposentado e também beneficiário aí da Previdência Social em geral, incluindo você, servidor público. Sejam bem-vindos, sejam bem acolhidos e bora lá para as notícias. Ó, aqui, botão vermelho escrito inscreva-se se ainda não se inscreveu. Quero bastante joinha no vídeo, hein? Primeira notícia já é uma notícia favorável para vocês. Uma juíza condenou o INSS por má fé, por mentir em ação. Olha isso. Juíza condenou o INSS por má fé,
por mentir em ação de recusa de benefício. Mais uma vitória para você, beneficiário da Previdência Social. Para a magistrada, a autarquia apresentou uma versão totalmente divergente da realidade, o que pode ser entendido como uma tentativa de alterar a verdade dos fatos. E a juíza do direito, Ana Maria Marco Antônio, ela é da primeira vara civil de Araguari, Minas Gerais, Araguari, né? Minas Gerais, condenou o INSS por má-fé processual a pagar 5 salários mínimos a um homem que teve seu benefício recusado. E segundo a magistrada, a autarquia apresentou uma petição padrão, alterou a versão dos fatos e parece não ter lido o processo e ainda apontou exame pericial que sequer foi agendado. O benefício trata-se de um caso em que o INSS negou a concessão do benefício, alegando inelegibilidade da documentação apresentada. E para a magistrada, os atestados médicos acostados pelo requerente cumpriram com exatidão os ditames da lei. Atestado médico legível, sem rasura, com a assinatura do profissional, carimbo com o registro do conselho de classe, contendo informações sobre a doença e CID, bem como o prazo estimado de repouso. Além disso, a julgadora observou que o laudo pericial oferece a certeza de que o requerente estava incapaz para o exercício da atividade funcional e, diante disso, considerou que o pedido seria procedente. E a má-fé do INSS, ao analisar possível má-fé da autarquia, a magistrada explicou que não é de hoje que o judiciário enfrenta problemas com relação a petições padrões. Para a juíza, o INSS aparenta, em documentos dos autos, não ter sequer conhecimento do que está sendo discutido, sendo possível questionar, inclusive, se leu o processo. A magistrada ressaltou que, no tópico dos fatos, a autarquia apresentou uma versão totalmente divergente da realidade, o que pode ser entendido como tentativa de alterar a verdade dos fatos. E no corpo da contestação, a requerida alega inexistência de pedido de prorrogação de benefício, o que poderia ser entendido como uma falta de interesse de agir ou supressão da via administrativa. Ora, mas como haveria pedido de prorrogação se sequer houve agendamento de perícia para a concessão do auxílio-doença? Então, assim, o INSS joga umas questões igual a essa, né, que é a inveracidade das informações que a juíza acatou. Segundo a juíza, houve clara possibilidade de prejuízo ao requerente do benefício ante a inveracidade das informações, já que poderia ter sido acolhida preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento na via administrativa. Ela falou, ou seja, abre aspas, com base em uma informação inverídica, a parte demorária, ainda mais para receber ou não receberia o auxílio que lhe é de direito. Mas além, existem tópicos dissertando sobre aposentadoria por invalidez, mais acréscimo de 25%, auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, sendo que somente o último foi requerido. Ela destacou ainda que nesse trecho em que a autarquia diz que o benefício não foi concedido ante a inexistência de incapacidade para o labor constatado em perícia médica realizada pelos médicos peritos do INSS, sendo que o exame pericial sequer foi agendado. Então, diante disso, ela condenou o INSS por má fé a conceder o benefício do auxílio-doença e ainda condenou o beneficiário em 5 salários mínimos, ou seja, tem que pagar o beneficiário 5 salários mínimos por agir com má fé processual. Então, dançou o INSS, né? Dançou porque, vocês viram aí, ele achou que é a festa do caqui, né? Achando que o juiz não ia nem ler o processo, se deu mal, porque o juiz leu, interpretou e ainda condenou ele. E eu quero saber o que vocês acharam dessa informação, para vocês verem, pessoal, que quando vocês têm direito, vocês têm que ir atrás. Existem juízes ainda bons, que realmente lê o processo, que tenta ajudar o beneficiário, né? Que foi esse caso. Parabéns aí a essa juíza de Minas Gerais, hein? E agora, vou trazer uma segunda informação aqui para vocês. Olha só,
salário maternidade do INSS para avó. Você já ouviu falar sobre isso? Por isso que eu perguntei no início do vídeo se você cuida de algum neto, né, ou de alguma criança, de algum parente. É possível esses avós receberem um salário maternidade? O que você acha? Na sua opinião, é ou não é possível? Comenta aí. Olha, só para vocês entenderem esse caso e por que eu trouxe, é importante vocês conhecerem os direitos de vocês, avó, avô, né? O salário maternidade, quando que ele é pago? É possível isso acontecer? Olha só o que diz essa matéria. O INSS deverá conceder o salário maternidade a uma mulher da cidade de Colombo, que é da região metropolitana de Curitiba, que é uma capital do Paraná, em função do nascimento da neta. A mãe da menina é uma dependente química e a avó tem a guarda judicial da criança, hoje com 4 anos de idade, desde o seu nascimento. E a avó, ela entrou com um pedido do INSS para ter acesso ao salário maternidade, mas o INSS negou o benefício, alegando que ela não comprovou afastamento do trabalho e que o termo de guarda da neta não tem finalidade de adoção. A mulher, então, levou o caso à justiça no ano ainda de 2019 e a autarquia foi condenada a pagar o salário maternidade de 120 dias, começando do dia do nascimento da criança, que foi junho de 2017. A decisão da 10ª Vara Federal de Curitiba determinou também que as parcelas do pagamento deveriam ser corrigidas com juros de mora e ainda atualização monetária. O INSS, no entanto, recorreu na decisão e a 2ª Vara, pessoal, aqui, né, a 2ª turma recursal da Justiça Paranaense, suspendeu a concessão do benefício. Agora, após o recurso da avó da menina, a turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da 4ª região aprovou por 8 votos a 1 que ela tem direito ao salário maternidade. Na ação, a mulher, que tem 52 anos de idade, argumentou que o TRF4 já tinha decidido, em caso similar, que o benefício deve ser estendido à avó segurada do INSS que obtém uma guarda judicial. E o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a adoção de menores por seus próprios avós, mas a juíza federal Alessandra Gunter Favaro, ela é relatora do caso, ela afirmou na decisão que isso não deve impedir que seja concedido um salário maternidade a uma avó segurada do Regime Geral de Previdência Social que obtém uma guarda judicial. E o salário maternidade do INSS para avó com guarda da neta, então ficou entendido como jurisprudência que é válido. Olha que importante essa notícia. Muitos avós cuidam dos netos e não sabem disso. A referida regra possui o condão de evitar inversões e confusões, tumulto nas relações familiares em decorrência de alteração dos graus de parentesco, bem como evitar a utilização do instituto com finalidade meramente patrimonial, e que, embora inexista uma previsão legal para a concessão de salário maternidade àquele que detém a guarda judicial sem fins de adoção, a regra do artigo 42 do ECA, né, não se destina a afastar a proteção previdenciária conferida pelo salário maternidade, cuja finalidade, no caso de adoção ou guarda, consiste em proporcionar um amparo ao menor que demanda cuidados próprios e contato pessoal com o adotante e o titular de guarda judicial. Disse a magistrada. Então o processo agora irá retornar à turma recursal de origem para que aconteça um novo julgamento de recurso de acordo com a tese fixada. O INSS não quis se manifestar sobre o caso. Então, para vocês verem que tem muitos direitos que o INSS pode te negar, você pode ir até o CRAS e o CRAS falar que você não tem direito, mas você tem. Por isso que o conhecimento sobre as leis, sobre os direitos são tão importantes. Tudo bem? Mais uma informação aqui maravilhosa para vocês. Olha só, trabalhadores poderão receber até 300 bilhões de reais com revisão do FGTS. E você já deve saber da revisão, porque você é aposentado e pensionista, se tiver essa causa ganha, vai ter direito, vai se beneficiar, porque está em trâmite no STF, no Supremo Tribunal Federal,
a revisão do FGTS. O tema que caracteriza uma ação direta de constitucionalidade poderá conceder ao trabalhador a chance de receber aí uma bolada por meio da correção do fundo de garantia. E por que que isso acontece, né? Essa revisão do FGTS que foi parar no STF, ela se baseia no saldo poupado desde o ano de 1999 e que deveriam ter sido corrigidos pela taxa referencial. Só que, no entanto, esse índice, taxa referencial, ele é inferior à inflação, razão pela qual trabalhadores podem ter o direito de receber valores retroativos. E, nesse sentido, a ação do STF requer que a revisão do FGTS se submeta ao, no mínimo, o índice da inflação. A pauta já foi apreciada em 3 ocasiões distintas, nos quais o presidente do tribunal retirou o julgamento das demandas. Estima-se aí que mais de 300 bilhões de reais sejam pagos aos trabalhadores caso a revisão do FGTS seja definitivamente aprovada pelo STF. Dessa forma, a União, em parceria com a Caixa Econômica Federal, uma instituição financeira pública, terá que arcar com os custos da causa dos trabalhadores com efeito retroativo se o tribunal aprovar essa pauta. E a revisão do FGTS gera lucros, né? A revisão do FGTS, ela vai gerar lucros aos trabalhadores, que inclusive foi distribuído no final do mês de julho. O rendimento de 2021 foi de 13,2 bilhões de reais. Mediante a aprovação do Conselho Curador do FGTS, 106,7 milhões de trabalhadores foram contemplados por uma boa parte desse lucro do FGTS. E a entidade também autorizou a distribuição de 99% do resultado para milhares de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Hoje em dia, o FGTS ele possui um retorno de 3% ao ano, além de contar com a variação da taxa referencial. Os trabalhadores recebem parte dos lucros do fundo desde o ano de 2017. Os valores são resultados dos juros cobrados de empréstimo em projetos de saneamento, crédito de casa própria e em áreas de infraestrutura. Mas com a alta na inflação, a divisão do lucro do FGTS não permitirá que as contas do fundo reponham as perdas. É a primeira vez que isso ocorre desde o ano de 2017. E com a distribuição do rendimento total para os trabalhadores em 2021, ficou em 5,83% contra a inflação de 10,06% no mesmo ano, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então vocês viram aí que existe uma oportunidade de vocês receberem uma bolada, só que o STF ainda não tem agenda para votar essa revisão que está há anos parado esperando por ele, né? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que aguardar ano que vem, porque o STF disse que esse ano não pautará nenhum projeto, nenhuma causa que tenha efeito popular. Ou seja, tem aí uma necessidade urgente pela população, uma pressão popular para ser votado. Ano de eleição, eles falaram que não vão fazer isso, vão fazer só no ano que vem. E em fevereiro, quando voltar do recesso, eles voltam com uma pauta mais completa. Então, talvez em fevereiro a gente saiba tanto a data da revisão do FGTS quanto a data da revisão da vida toda. Pelo menos é o que a gente espera. Mas vamos ver o que o STF vai fazer, tudo bem? Olha só, antes de falar do 14º, quando que sai o 13º salário em 2022, né? Tem as datas de pagamento e existe um prazo limite. Com a aproximação aí do fim do ano, o pagamento do 13º aos trabalhadores volta a ser assunto. Mas quando o dinheiro extra cai nessa conta? O aposentado e o pensionista já recebeu o 13º salário no meio do ano. Agora, o que vai acontecer é o 13º salário sendo pago em 2 parcelas para quem é trabalhador CLT que não teve a antecipação no meio do ano, porque vai depender muito de acordo sindical, se teve ou não, e para os beneficiários da Previdência Social que não chegaram a receber a antecipação por algum motivo, né? Então vocês terão aí no mês de novembro agora essa parcela do 13º salário. Então sim, vai pagar ainda 13º, vai ter muita gente que vai receber 13º ainda, mas a maioria de vocês aposentados e pensionistas não vão pegar porque vocês já pegaram a sua parcela no meio do ano. Ficou claro? Porque muita gente está fazendo confusão, porque tá saindo na grande mídia 13º confirmado que vai ser pago, e as pessoas estão achando que vão receber de novo, aí seria um 14º.
não o 13º. Mas vamos falar do 14º, já que a gente tá falando dele, né? Sobre datas, valores, quem recebe. Gente, o 14º salário que a gente tá lutando é o mesmo do projeto do Pompeu de Matos que vocês já conhecem, que fala que a data para receber seria agora em dezembro, né? E a próxima parcela no ano que vem, até o final do ano também. O valor a receber seria limitado a 2 salários mínimos e todos os beneficiários teriam direito, né? Aposentado, pensionista, auxílio-doença, enfim, todos que recebem 13º teriam direito a esse 14º e o pagamento dele funcionaria aí, o prazo, 2 anos, né? Para cumprir aí com um reembolso, vamos dizer, uma indenização, né? Vamos chamar assim, do que vocês passaram pelos 2 anos de pandemia. Vocês levaram o país nas costas e todo mundo tem que ver isso. E quando eu falo para você que é possível ter um 14º, quando eu falo para você que o governo, que a mídia, tá todo mundo nos assistindo e vendo você comentar, por isso que eu falo para você, comenta, deixa aqui nos comentários porque o governo tá vendo. Vários políticos, deputados, senadores, o próprio Charles Evangelista, quando eu trouxe ele aqui no canal para vocês em live, encontrou o nosso canal e ficava assistindo, a família assistindo e vieram falar com a gente. Então eu falo para vocês, políticos agora estão nos assistindo, jornal agora está nos assistindo. E para você ver a prova, olha só essa matéria que saiu no jornal, que inclusive saiu de forma equivocada, né? Mas saiu para vocês verem que jornalistas de jornais grandes estão acompanhando a gente, estão vendo o que está acontecendo, sabem do 14º salário, mas vai nos ajudar a pressionar? Porque já estão falando da gente. Olha só essa matéria que saiu aqui no Globo, no Extra, em vários jornais hoje de manhã. YouTubers favorecem Bolsonaro ao associá-lo ao 14º salário para aposentados em discussão no Congresso. Os influenciadores se dedicam a explicar como acessar benefícios sociais. Aliás, que é uma das apostas do atual governo para ganhar a eleição. Olha como a mídia vinculou a gente, a nossa luta, porque assim, a mídia ataca ali o governo. E aí a gente tá aqui, né, explicando como acessar benefícios sociais. Mas não é fazendo apologia político ou favorecendo o político. A gente tá falando a realidade. O que acontece? Se acontece o benefício é aprovado, a gente vai trazer e vai falar. Acontece do benefício não ser aprovado, a gente vai trazer e vai falar. E olha só como a mídia trouxe, para vocês verem que eles estão, e mencionou o nome do nosso canal. Tanto o Alô INSS mencionou do nosso canal, quanto o INSS Notícias Hoje, que também, né, a minha irmã, inclusive, vocês conhecem a Elo INSS? Comenta aí, canal Elo INSS. Quem não conhece, já vai lá assistir também, que é minha irmã, inclusive, né? A gente trabalha aí nessa luta para poder ajudar vocês a terem informações. E olha só, mencionou também, né, o canal, um dos canais que ela apresenta, porque a gente faz essa luta de explicar também como acessar esses benefícios sociais. E aí eles falaram, o influenciador se dedica a explicar como acessar o benefício social, que é uma das apostas do governo. Tipo, influenciando, associando o governo ao 14º para aposentados, fazendo com que os aposentados possam querer votar no governo, porque tá falando, associando o 14º ao governo. E aí, fazendo uma correção aí pro jornal do Globo, do Extra, né, já que vocês nos assistem, primeiro que eu fiquei muito feliz que vocês nos assistem e mencionaram aí o Alô INSS, muito obrigada, né, mas assim, o 14º salário, ele é um projeto de lei, e por ele ser um projeto de lei, o Globo, né, o Extra aí que falaram sobre a gente, ele tá ligado à política, porque depende dos políticos aprovarem, mas não é uma associação direta para poder incentivar ninguém a votar em ninguém, até mesmo porque o governo não aprovou o 14º, então não teria por que eu ficar elogiando ele se ele não aprovou e tá na mão dele, entendem? Então, o que eu quero que vocês saibam eu trouxe essa matéria aqui para vocês hoje, que saiu já estampado em todos os jornais, e muita gente veio falando, Ana, você viu que saiu a Alô INSS no jornal e tudo? O que acontece, pessoal? Isso prova o quanto vocês são vistos. Olha a nossa força. Estamos saindo em jornais, sendo mencionados, porque vocês são muito grandes. Ainda mencionou, né, mais de 1 milhão de inscritos, que é o que a gente tem. Então, veja o quanto eles estão vendo que você, aposentado e pensionista, está online, está ativo, está vendo tudo que acontece.
e o quanto é importante. Eu fiquei feliz, né? Trouxeram que o influenciador se dedica a explicar como acessar os benefícios. É exatamente isso que a gente faz. E eu quero agradecer ao jornal que trouxe a matéria, porque isso pode ajudar o governo a enxergar mais uma vez vocês. Pedir até o apoio do jornal, tanto do Globo, do Extra, de todos os outros que mencionaram a gente hoje na mídia, para nos ajudar a fortalecer essa luta e nos ajudar a questionar o governo. Governo, você viu que os aposentados estão cobrando o 14º? O que o senhor tem a falar a respeito? Mídia, nos ajude a cobrar o Bolsonaro e também os deputados e senadores, porque eles arquivaram não, mas eles tiraram o projeto de pauta da CCJ e mandaram para uma comissão especial que o Arthur Lira nunca cria. Nos ajude a pressionar e ajudar esse público, porque vocês viram que esse público está online. Então eu fiz questão de trazer para vocês verem que não é enganação, que não é brincadeira, que vocês são vistos. Os jornais trouxeram hoje essa manchete, é de hoje a data. Então vocês viram, vamos continuar nessa luta, vamos continuar que tá valendo a pena, vocês estão sendo mencionados, os aposentados estão cada vez sendo mais vistos e mencionados em matérias jornalísticas, e isso é importantíssimo. Vocês viram o que aconteceu na eleição, os jornais trouxeram de uma forma equivocada, né, do mesmo jeito da matéria, falando que a gente tá enaltecendo o governo, jamais, mas trouxeram de vocês a mesma coisa também, né, falando que vocês estavam indo votar por causa da prova de vida. Mas não é isso. Vocês estão votando porque vocês estão acordados. Vocês estão querendo efetivar o direito de vocês democrático, exercer esse direito. Então eu fiquei muito feliz que eu tô vendo muito essa semana a mídia trazendo, agora mencionou o nosso canal, mencionou vocês novamente em relação ao 14º, e vamos continuar a luta, pessoal, porque a gente pode pressionar e fazer uma diferença gritante juntos, tudo bem? Esse é o vídeo de hoje, compartilha, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima.